E aí, pessoal? Uma das séries de vídeos mais pedidas aqui do canal são os nossos vídeos sobre House e Grey's Anatomy, né? Em que a gente analisa episódios das duas séries à luz dos conhecimentos médicos. Pois bem, estava bastante afastado, né, dos vídeos dessas séries, mas hoje isso vai mudar. A gente reinaugura a série de vídeos sobre Grey's Anatomy com esse vídeo que está começando agora. Vem comigo que vai ser bem legal. Então, um dos motivos que me levaram a fazer uma pausa aí nos vídeos de Grey's Anatomy, além da falta de tempo, é claro, foi que eu sempre estava buscando nos episódios algum caso único, interessante, né, que suscitasse aí um diálogo e uma explicação, né, mais aprofundada. E nem sempre os episódios têm casos tão profundos, né, que gerem uma discussão maior, porque muitas vezes os episódios são focados nas vidas, né, dos personagens ali que trabalham naquele hospital. Pois bem, a partir de hoje eu vou fazer um formato diferente. Eu vou pegar no mesmo vídeo e falar um pouquinho de vários pequenos casos ou pequenas coisas que foram mostradas em um determinado episódio, de forma que a gente tenha, né, e assunto para ir pincelando coisas sobre os episódios que não deixam de ser aprendizados, né, que a gente vai levando aí então para a nossa vida. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre 3 casos que aconteceram no episódio 8 da segunda temporada de Grey's Anatomy. O nome do episódio é Let It Be, igual a música dos Beatles. E o primeiro caso que eu vou falar um pouco é o caso da senhora Esme, que é uma senhorinha que chega ao hospital com um quadro de cólica biliar, né? Parece um quadro bem típico de cólica biliar, e aí ela é levada para a cirurgia de colecistectomia, né? De retirada da vesícula biliar. Uma das coisas interessantes que eles mostram durante ali a cirurgia, né, da senhora Esme, é um determinado momento que eles dizem que durante a cirurgia eles têm que localizar o triângulo de Calot, né? E isso é algo que realmente acontece na vida real, que é o seguinte: durante uma cirurgia de colecistectomia é preciso dissecar, né, as estruturas ali para que você encontre essa área que é chamada Triângulo de Calot, que é uma área que se situa no meio de um triângulo formado pela borda do ducto hepático comum, que está aqui, pela borda do ducto cístico e pela borda inferior do fígado, formando então esse triângulo que a gente está vendo aqui. E é importante a gente encontrar durante a cirurgia esse triângulo, porque é nessa região aqui que passa a artéria cística, que é uma artéria que precisa ser clampeada, né, ali durante a cirurgia. E isso é muito bem mostrado, né, pelo menos citado no episódio em questão. Só que aí, durante a cirurgia, acontece uma coisa que eles encontram uma alteração na vesícula, né, da senhora Esme, e aí é uma alteração chamada de vesícula em porcelana, e eles dizem que essa alteração, e é algo até que eu achei interessante, eu não sei se foi algo feito para dar dramaticidade, né, ou algo do tipo, porque assim, a gente sabe que a vesícula em porcelana ela é um fator de risco para um tumor da vesícula, mas até onde eu sei pelo menos não é algo patognomônico, né? Quer dizer, é um fator de risco, mas não quer dizer que a presença da vesícula em porcelana signifique um tumor de vesícula. E é o que fica parecendo no episódio, né? Porque os médicos falam com a senhora que ela, por ter aquela condição, ela tem ali um quadro, né, de um tumor na vesícula, inclusive eles dão para ela um prognóstico bem ruim de poucos meses de vida. Talvez para efeito dramático eles tenham cortado uma investigação mais criteriosa, mas de qualquer forma foi assim que a coisa foi apresentada. Mas o que é então a tal da vesícula em porcelana, né? A vesícula em porcelana nada mais é do que uma vesícula que tem muitas calcificações na sua parede, né, que estão relacionadas a um processo inflamatório crônico e que podem então ser aí um indicativo de um risco aumentado
de tumor de vesícula. E aí o interessante é que como a parede da vesícula ela fica, né, toda calcificada, essa parede que normalmente não era visível, ela passa a ser visível, né, nos exames de imagem. Então a gente vê aqui uma tomografia com a parede da vesícula bem delineada em branco, quase que da mesma densidade aqui do osso, né, que a gente pode ver muito claramente, e até num raio-x simples, que normalmente não mostraria a vesícula biliar, a gente consegue ver aqui, né, a borda da vesícula bem delineada, né, e essa aí é a chamada vesícula em porcelana. Outro caso bem interessante desse episódio é no momento ali em que a Christina Young e o Preston Burke eles estão jantando em um restaurante. E aí, num determinado momento, uma pessoa que está jantando numa outra mesa ali no mesmo restaurante, ela cai no chão, né, passando mal ali. E aí, os dois, que são médicos, né, vão logo prestar assistência ali. E é muito interessante que assim que os dois batem o olho nesse paciente, eles já fazem o diagnóstico. Só de olhar para ele, diagnosticam esse paciente com uma síndrome de Marfan, né, e falam ali que ele está então tendo uma dissecção de aorta, né? E é bem interessante assim, porque a gente fica até pensando, será que na vida real funciona assim dessa forma? A gente sabe que a síndrome de Marfan tem sim algumas características, né, fenotípicas que são bem marcantes, mas será que a gente conseguiria assim de cara fazer esse diagnóstico? Mas então o que é a tal da síndrome de Marfan, né? A síndrome de Marfan é uma doença genética, uma doença autossômica dominante que gera ali uma mutação no gene da fibrilina 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter aí uma doença do tecido conjuntivo elástico. E aí a gente vai ter alterações, né, em partes do corpo em que a gente tem tecido conjuntivo elástico. E aí esse quadro aqui, ele traz pra gente, né, um resumo assim, das principais manifestações da síndrome de Marfan, que são ao mesmo tempo critérios diagnósticos para a doença. Então, no caso do sistema esquelético, por exemplo, sempre lembrando aí dessa relação, né, com o tecido conjuntivo, a gente pode ter malformações da caixa torácica, como os famosos pectus carinatum, pectus excavatum. A gente pode ter uma relação entre o segmento superior e inferior do corpo menor que 0,86, a aracnodactilia, né, que são dedos muito longos, que inclusive é uma das características que lá no episódio levam, né, a Young e o Burton já a fazer ali um diagnóstico, né, extensão reduzida com os cotovelos, pés planos, protusão do acetábulo, escoliose, todas manifestações esqueléticas da síndrome de Marfan. Cardiovascular, a gente pode ter dilatação do arco aórtico ou dissecção da aorta ascendente, que seria aí uma das principais causas de mortalidade na síndrome de Marfan. A gente pode ter subluxação do cristalino, né, uma manifestação ocular, de neurológico, ectasia dural lombosacral, e aí para confirmar o diagnóstico, né, a gente tem como critério também critérios genéticos, né, como uma história familiar confirmada ou a presença de mutação aí no gene da fibrilina. Aqui nessas imagens a gente pode ver então as famosas manifestações, né, do pectus excavatus, né, essa depressão aqui na caixa torácica, ou então o pectus carinatus, né, que também é aí uma malformação da caixa torácica relacionada à síndrome de Marfan. A aracnodactilia, né, os dedos de aranha, dedos muito compridos, né, é também uma característica bem marcante, e uma hiperflexibilidade aí das articulações, né, que também é algo que leva a gente a pensar na síndrome de Marfan. Por fim, a gente tem uma mulher, né, que ela é amiga do Derek Shepherd e da Edson, né, eles são aí casais de amigos, e ela tem uma história familiar muito forte de câncer de mama, e inclusive ela perdeu a mãe há pouco tempo, né, com um câncer de mama,
E aí ela faz uma pesquisa genética e descobre que ela tem alterações, né, nos genes BRCA1 e BRCA2. E aí ela procura o hospital querendo fazer uma mastectomia radical, né, para retirada das mamas e dos ovários, para evitar ali a incidência de um câncer. E aí isso gera uma certa polêmica durante o episódio, mas também gera a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre esses dois genes, né, que a gente ouve tanto falar, os famosos genes, né, que levaram a Angelina Jolie a fazer o mesmo que a personagem queria fazer. Então os genes BRCA1 e BRCA2 são genes que estão associados aos cânceres de mama e de ovários, principalmente o BRCA1. O que são esses genes? Esses são genes supressores de tumor, ou seja, são genes que estão ali relacionados à correção de erros que acontecem durante, né, as duplicações celulares que vão aí impedir, né, a formação de células tumorais. A partir do momento que esses genes estão alterados, né, eles perdem essa função de vigilantes da divisão celular, o que acaba favorecendo, né, uma maior proliferação de células anormais, de células alteradas e, portanto, uma maior chance de desenvolvimento de um câncer. De fato, a presença dos genes BRCA1 e BRCA2, principalmente o BRCA1, eles estão relacionados a cerca de 70% de risco de câncer de mama até os 80 anos, né, em mulheres que têm a mutação. Ou seja, mulheres que têm a mutação nesses genes têm 70% de risco de ter um câncer de mama até os 80 anos. E 40% de risco de ter um câncer de, aqui tá errado, gente, ovário, tá? Até os 80 anos. Mesmo raciocínio, né? Das mulheres que têm essa mutação, cerca de 40% vão desenvolver um câncer de ovário. Então a gente vê que é um risco realmente bastante alto. E aí, o que fazer com uma mulher que tem o teste positivo para esses genes? E é essa discussão, né, que se coloca ali no episódio. Porque essa mulher pode começar a passar por um rastreio mais cuidadoso, né, feito com uma periodicidade menor, né, justamente para cercar ali a possibilidade, né, do desenvolvimento de um câncer, ou então pode ser feita uma profilaxia mais radical, né, uma profilaxia cirúrgica, né, com a retirada do tecido mamário, do tecido ovariano, fazendo aí uma mastectomia e uma ooforectomia totais, né, retirada total desses tecidos, de forma a impedir que venha a se desenvolver um tumor ali. E aí existe toda uma discussão por trás, né? Embora seja um risco realmente alto, mas será que compensaria aí uma atitude tão radical, né? É algo que é discutido aí nesse episódio e realmente algo bastante interessante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse novo formato do projeto Grey's Anatomy. Prometo que agora a gente não vai demorar tanto a trazer novos episódios do projeto. Espero que vocês tenham curtido, que tenham conseguido aprender alguma coisa nova e que tenha deixado, né, a experiência de assistir Grey's Anatomy um pouco mais interessante, né? Depois que a gente começa a observar, né, as coisas que acontecem ali para além da história dos personagens. Deixa seu comentário aqui embaixo, conta pra mim o que você achou desse vídeo, o que você acha dessa série de uma maneira geral. Dá seu joinha no vídeo para ajudar a divulgar o Med Canal e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, para ficar por dentro de todas as nossas videoaulas, os nossos vlogs e os nossos vídeos de projetos especiais. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!